Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Instituto Fabiano Pires, na nossa série As Armadilhas da Pornografia. Antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, mais uma vez quero pedir a você que você possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e que você também possa curtir o nosso vídeo a fim de que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá bom? Nossa aulinha de hoje vai falar sobre questão de passado. A temática seria: será que o passado realmente interfere nas nossas escolhas sexuais de hoje, principalmente no âmbito dessa ideia que nós estamos aqui falando sobre pornografia, o consumo de pornografia? Bom, o passado, ele na nossa vida é muito importante, não importa se o passado tenha sido muito bom ou muito ruim. Por quê? Porque a nossa vida não é feita apenas de presente, a nossa vida, na verdade, ela é feita de coisas que aconteceram no passado. E esse passado, ele pode ter sido muito bom, portanto, hoje nós temos uma vida extraordinária, vivida com uma série de decisões tomadas por conta de todos os valores ou conceitos, também as crenças que nós formamos lá no passado, que perduram até hoje. Ou então, de repente, nós podemos ter um presente muito ruim por conta daquilo que nós vivemos. Principalmente se são pessoas que viveram situações muito ruins que não foram ressignificadas, ou seja, pessoas que não conseguiram olhar com outros olhos, não conseguiram mudar as circunstâncias das coisas que elas viveram lá atrás, lá no seu passado. Esse passado pode ser um passado mais remoto, muito distante, pode ser um passado recente, coisa de meses, coisa de poucos anos atrás, e ele pode ser vivido da seguinte maneira: na fase de criança, de adolescente, de jovem, com pessoas da mesma idade. Então, às vezes as experiências das pessoas que mais foram marcantes foram experiências vividas quando criança com criança, quando adolescente com adolescente, quando jovem com jovem. Então, isso vai construindo a perspectiva de quem a pessoa é. Também pode ter acontecido na fase de criança, adolescente e jovem com parentes. Então, algumas coisas muito boas, ou quem sabe até não tão boas assim, pode ter acontecido em qualquer uma dessas fases, na fase de criança, na fase de adolescência e na fase da juventude. E isso marcou muita pessoa. Também pode ter acontecido nessas três fases de criança, adolescente e jovem com outros adultos que não parentes. Pessoas conhecidas ou não conhecidas que de alguma forma marcaram a vida dessa ou dessas pessoas de alguma forma, positiva ou negativamente. Também esse passado pode ter tido influência por conta do que aconteceu na fase já como adulto em relacionamentos livres, ou seja, aquelas pessoas já como adultas que optaram por relacionar-se, seja através de namoro, noivado, ou pelo menos simplesmente por encontros, o que nós chamamos de o período do ficar, não é? E por conta disso essas pessoas tiveram ou experiências boas ou experiências muito amargas. E ainda esse passado pode ter sido vivido literalmente através de relacionamento ou relacionamentos de casamento, porque muitas vezes as pessoas já foram casadas uma ou mais vezes e as suas experiências nem sempre foram tão boas quanto se gostaria e, portanto, a pessoa hoje tem uma visão da vida e tem comportamentos que são justamente reflexo daquilo que ela viveu através desses relacionamentos. Então, a forma como nós fomos criados e os valores que foram formados em nós ao longo de toda a nossa história vão definir com certeza como nós lidamos com o sexo no dia de hoje. E aí é claro que nós não temos tempo aqui nessa aula de entrar nesse meandro com muita profundidade, porque são muitas informações. Mas o que eu quero deixar claro é que, com certeza, as suas escolhas sexuais de hoje, elas têm 100% de ligação com aquilo que você já viveu, tá bom? Sejam, vou repetir, coisas boas ou ruins, e as ruins estejam influenciando você para o que é ruim, ou então se você tenha ressignificado essas questões e hoje consegue tomar decisões muito boas. Nós podemos ter uma vida completamente normal, seja porque nós recebemos uma criação condizente, seja porque resolvemos não permitir que problemas passados afetassem o nosso presente nesse particular. Então, é o que eu disse, nós podemos ter uma vida muito tranquila através de todas as experiências que tivemos e, inclusive, até de não permitir que as coisas ruins que nós vivemos pudessem afetar negativamente a nossa história, em especial com relação à expressão sexual da nossa vida. E aí, mais particularmente ainda, nessa expressão com o cônjuge, tá bom? Agora, entretanto, muitas pessoas, e eu vou dizer que são muitas mesmo,
mesmo, não conseguem se livrar de algumas emoções e, por que não dizer, de muitos sentimentos que foram criados dentro delas mesmas por conta do passado, e aí elas desenvolvem algumas situações de distúrbio na vida sexual, e dentre esses distúrbios pode estar o desejo pelo consumo da pornografia e muitas vezes um desejo exagerado, como talvez uma rota de fuga, como talvez uma maneira de tentar achar prazer naquilo que nunca conseguiu e daí por diante, tá bom? E essa causa está muito ligada como consequência de um problema que é o desejo de isolar-se, de não ter mais contato íntimo com outras pessoas, porque os contatos que já foram existentes, né, que já existiram lá atrás, foram muito dolorosos. Então é muito comum que as pessoas façam essas escolhas, como a escolha do consumo de pornografia, porque as suas experiências passadas foram muito ruins. E essas experiências, então, levaram essas pessoas machucadas a entenderem que deveriam ficar isoladas, sem contato social, sem se entregarem emocionalmente e fisicamente para outra pessoa, e o melhor, então, seria apenas viver consumindo pornografia. Feridas emocionais passadas podem gerar deturpações sexuais gravíssimas, e não só o consumo da pornografia, porque na verdade algumas situações muito específicas podem levar as pessoas a viver uma sexualidade totalmente deturpada daquela que seria o correto à luz da criação divina para o homem e para a mulher. Além disso, é bom que se diga que essas feridas emocionais pode levar uma pessoa a ter muita dificuldade de se libertar e, quem sabe, pode levar essas pessoas a sofrerem por toda a sua vida sem conseguir a libertação. Por exemplo, existem aquelas pessoas que foram abusadas de alguma forma, emocional ou sexualmente, por uma pessoa, né? É claro que se uma pessoa é abusada emocionalmente no âmbito sexual, ela tem os seus traumas. Se uma pessoa é abusada fisicamente, ela é abusada fisicamente e emocionalmente, porque quem abusa do físico abusa do emocional. E as pessoas abusadas realmente elas sofrem muito, principalmente quando elas não conseguem a ajuda de alguém que possa mostrar a elas o caminho correto de como ter uma vida de maneira que não fique presa nessa questão do abuso. É claro que eu não estou diminuindo aqui o sofrimento de ninguém, eu nunca passei por nenhum abuso, mas acredito que as pessoas abusadas são pessoas que sofreram e talvez sofram muito hoje por conta desse passado. Algumas sofreram um abuso uma vez, outras muitas vezes, né? Mas eu sei que a dor é muito grande. Mas se nós não tomarmos a decisão, quando eu digo nós, estou falando de modo geral, né? O ser humano, as pessoas que passaram pela situação. Se não tomarem a decisão de ressignificar a sua vida, infelizmente essa situação vai perdurar e vai fazer com que essas pessoas sofram muito, tá bom? Inclusive o abuso pode gerar uma série de caminhos diferentes, de tomadas de decisões diferentes daquilo que é o normal que essa pessoa deveria tomar e que ela até gostaria, mas não consegue por conta de que os abusos estão falando mais alto no seu coração, tá bom? Esses caminhos não se relacionam apenas com a questão dos futuros relacionamentos, mas também com a questão das possíveis manifestações de expressões sexuais. Então, às vezes as pessoas têm umas manifestações tão complexas, é tão difícil de a gente imaginar que isso possa estar acontecendo, mas tudo reflexo do abuso. Por exemplo, nós vamos ver na aula de parafilias, que talvez muitas pessoas até entraram pela ideia da parafilia justamente porque foram abusadas e entenderam que não conseguiriam, sob hipótese nenhuma, ter uma vida sexual normal ao longo da sua existência. As pessoas que passaram por relacionamentos abusivos podem ter dificuldade permanente de comportamento social. E isso é mais do que racional. Por quê? Porque elas sentem medo, elas sentem receio, elas não querem arriscar. E esse isolamento social implica também na questão de elas não quererem ter relacionamento mais íntimo com outra pessoa, por isso elas se isolam e às vezes se entregam completamente ao consumo da pornografia. Os abusos, então, como eu afirmei, podem ser de ordem simplesmente emocional, mas também pode ser física e emocional ao mesmo tempo. O abuso vai afetar, infelizmente, seja de forma momentânea ou permanente, a visão que a pessoa tem sobre sexualidade e sobre o próprio ser humano, não é? Alguns, inclusive, são até mais taxativos e jogam a culpa na pessoa do próprio Deus como criador do ser humano, como se Deus fosse culpado
das mazelas que alguém resolve viver e ainda infligir em outras pessoas, como é o caso de um abuso sexual, né? Por menos que nós possamos conhecer sobre o assunto, mas o nosso passado tem muito poder de influência sobre o nosso presente e, consecutivamente, sobre o nosso futuro no âmbito sexual. E aí é claro que quanto mais nós vivemos de modo saudável no passado, mais nós temos condição de viver de modo saudável no presente e, consecutivamente, no futuro. E o inverso também é verdadeiro. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar fazer uma autoanálise permanente para que nós possamos ver aonde é que nós estamos errando a fim de buscarmos a solução e as mudanças necessárias para que tenhamos dias cada vez melhores. Eu citei aqui apenas a questão da influência do passado no aspecto do abuso quanto às escolhas sexuais de hoje, justamente pelo fato de que é um assunto mais recorrente, que hoje a gente já ouve falar um pouquinho mais. Vez ou outra nós vemos isso nos noticiários, na internet e outras mídias do tipo, e acho que é importante nós estarmos refletindo sobre isso. Então muitas pessoas talvez até nem tenham tirado um tempo para pensar em algum momento da sua vida, porque elas fizeram ou fazem algumas escolhas. E muito possivelmente essas escolhas são geradas em especial por conta desse passado abusivo que elas tiveram, ou por conta de outras situações muito variadas, que podem tê-las levado a ter alguns traumas até hoje e por conta disso elas assim agem, tá bom? Então vamos pensar nisso, fica aí comigo e vamos para a próxima aula.